Muito bem. Vamos lá, gente. Então, muito boa noite para vocês. Muito obrigado por estarem com a gente mais uma vez. Nossa aula de leitura crítica da mídia é um momento sempre muito oportuno em que a gente tem a oportunidade de bater um papo, de trocar uma ideia. E vocês sabem que podem, inclusive, mandar recadinho aqui, gritarem, se manifestarem, falarem alguma coisa. E não esqueçam também de lembrar a nossa caríssima, né? A nossa caríssima Gabi, que a gente também está com saudade dela, faz um bocadinho de tempo que ela não aparece por aqui, eu não sei o que houve, né? Eu espero que ela consiga participar. Mas, gente, o tema de hoje, as estratégias de encenação da informação. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu espero dar conta de todos os aspectos que estão nesse capítulo. É um capítulo que eu gosto bastante. Eu gosto, na verdade, da obra inteira do Charrador. Acho que essa obra ela é simplesmente fantástica, porque ela não trata dos desvios da imprensa. Eu acho que isso é maravilhoso. Todas as vezes, e quase todos os textos que eu leio, que eu estudo, e que depois a gente vai, inclusive, compartilhar com vocês, principalmente no próximo semestre, na disciplina de leitura crítica da mídia, quase todos os textos vão apresentar para a gente aquilo que eu chamo de desvios da função da mídia. São desvios. Por exemplo, um desvio, o espetáculo, né? O espetáculo. O espetáculo me parece um desvio. Um outro desvio, o sensacionalismo, me parece um outro desvio da prática midiática, mas é um desvio que acontece com frequência. E aí você tem vários estudos a respeito desse assunto. A gente tem muita coisa falando sobre esses desvios. Ninguém está chamando isso de desvio. Eu estou chamando de desvio. Já o Charrador, ele não faz isso. O Charrador ele vai falar, olha, vamos entender como é a mídia, sem observar se, mas houve a intenção deliberada de alguém fazer. Não, ele não quer saber disso. Ele quer falar assim: olha, o rádio é desse jeito. E em função do rádio ser desse jeito, ele vai ter esse problema. A televisão é desse jeito. Em função da televisão ser desse jeito, tem esse limite. O jornalismo impresso, né, sejam por meio de revistas, etc, tem esse problema. A mídia como um todo, olha, ela tem uma ambiguidade, ela depende do comercial. Se ela depende do comercial, tem esse interesse atravessando. Então, ou seja, pela natureza midiática, pela característica da mídia, ainda que o diretor não faça nada, ninguém interfira em nada, o processo ele tem vícios em função da característica da pessoa. Ou seja, em função da característica desse dispositivo que é a mídia. Então, eu acho simplesmente fantástico entender esse tema e é por isso que eu gosto do Charrador. E aí a Bianca está entrando na nossa aula nesse exato momento e é claro que a gente celebra esse momento com a presença da Bianca. Seja muito bem-vinda, Bianca. A gente aplaude a sua presença, a gente festeja a sua presença aqui, viu? Muito obrigado. Estou muito feliz, honrado com você aqui. Por que voltei para ficar? Não sei ainda. Bianca, mas incertezas, elas estão batendo em todas as portas, viu? A gente não pode parar a vida em função das incertezas e a gente está aqui para te ajudar, viu? Isso mesmo, Vanessa. Isso, exata. Isso mesmo. E depois você vai me contar direitinho aí quais são os sentimentos e suas angústias, tá bom? Eu vou querer realmente te ouvir. E a Vanessa é minha sócia aqui em te ajudar, em te apoiar, tá bom? O Léo já criou até a hashtag Figa Bianca. Lucas, seja bem-vindo também. Muito obrigado, viu? Não, é porque é que a Bianca foi pro paredão. Isso.
Vamos estar junto, vamos estar junto. Não vamos deixar a Bianca desanimar, gente. Vamos manter a Bianca firme. Não queremos a Bianca desanimada de jeito nenhum. Vamos... Sim, sim. Eu falei sobre isso em alguns bate-papos, inclusive lá na Novo Tempo. Tratei desse. Você assistiu? Olha só, olha só. Já vai saber. Muito bom, obrigado, viu? Fico muito honrado. Ai, 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 tá bom. Mas olha só, vamos lá então, gente. Vamos prosear aqui. Estamos começando, tá, Bianca? Eu estava começando aqui a apresentação da nossa discussão hoje. Então, gente, esse tema de hoje, as estratégias da encenação da informação, é mais um capítulo dessa discussão que o Patrick Charrador faz para a gente, em que, de novo, ele não está dizendo e não vai dizer para a gente, olha, isso daqui poderia ser consertado. Não é que poderia ser consertado. Não tem jeito de consertar em função da característica da mídia. E quando a gente compreende essas características, a gente, inclusive, se sente mais livre para trabalhar, a gente se sente menos culpado de alguns problemas e a gente foca naquilo que realmente a gente não pode fazer. Desvios éticos, né, desvios de caráter, a falta de responsabilidade, muitas vezes, nossa, né, como jornalistas, diante da prática da nossa profissão. Então, a gente foca naquilo que é importante e defende, claro, aquilo que tem também de relevante na nossa atividade profissional. Então, olha só, o Charrador vai dizer para a gente o seguinte, que é na mídia que se desdobra aquilo que ele chama de encenação do discurso da informação. Porque, como a gente já viu em aulas anteriores, essa dupla finalidade, né, do discurso midiático de, ao mesmo tempo, buscar a credibilidade, mas, ao mesmo tempo, buscar a captação, ou seja, tocar as pessoas, atrair as pessoas, sensibilizar as pessoas, e isso é necessário, porque senão as pessoas não ficariam com a gente. Já pensou se eu fizesse aqui, por exemplo, uma aula lida? Né? Eu escrevo a aula e leio, não faço aqui nenhum tipo de movimento, não dou nenhum tipo de entonação diferente, não faço nenhuma brincadeira, não pago alguns micos. Certamente vocês poderiam dispersar da aula, se afastar da aula e teriam ainda menos motivação para assistir a nossa aula, o nosso encontro. Né? Então, há necessidade dessa captação. A gente precisa disso. Então, o tempo todo a gente trabalha dessa forma. E o sujeito informante, ou seja, quem informa, que é o jornalista, e a própria instância midiática, né? Porque estão envoltos aí todos os personagens desta nossa encenação. Então, estão envoltos aí o editor, o pauteiro, o produtor, enfim, todos eles fazem parte desse processo. Esse sujeito que informa, ele está situado entre algumas restrições que são característicos do próprio veículo, e a gente falou sobre isso quando a gente discutiu o contrato de informação midiático até a semana passada. Então, por mais que a gente tenha um projeto pessoal de informar, a gente sabe que que existem essas restrições. E é neste contexto que são construídas as notícias, e além de serem construídas as notícias, também é nesse contexto que né, que se estabelecem aquilo que o Charrador chama de modos discursivos. Bom, e aí nós temos a construção efetiva da notícia. Vamos noticiar algo, vamos noticiar algo. Qual é a notícia do dia? A possibilidade de queda do senhor ministro da Educação, o senhor Weintraub, alguma coisa assim. Eu não falo o nome desse desgramado e nem nunca me preocupei em saber a pronúncia desse famigerado, porque é um desgranhado, né? Que está no comando da educação. Então não vamos sequer nos preocupar em saber o nome dele, porque aquilo precisa ser esquecido, jogados nas trevas do esquecimento.
Então, enquanto isso não acontece, a gente inventa um nome para esse desgranhado. Então, a notícia do dia, a possibilidade de saída do desgranhado. Então, vamos à construção da notícia. A primeira coisa que o narrador vai dizer para a gente é: não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto de vista particular. Portanto, teremos sempre no ato de informar a apresentação de um real construído, ou seja, nós teremos fragmentos do real. Esse fragmento do real significa que é uma mentira? Não, significa que é só um fragmento do real, porque a realidade empírica, ela na sua totalidade, ela não é vista. A gente não dá conta de ver. Ah, mas, por exemplo, na saída do Sérgio Moro foi divulgada uma famigerada reunião. Bom, a reunião, a gente só viu a reunião. Quantas outras reuniões já aconteceram? O que será que houve antes da reunião? E o pós-reunião? A gente não tem ideia. Então, a gente não tem acesso a toda a realidade. A gente também não conhece as motivações de cada uma das pessoas que participavam, por exemplo, da famigerada reunião que foi divulgada semanas atrás, aquela em que participou o senhor Sérgio Moro. A gente não sabe as reuniões de gabinete, as reações que aconteceram, o que o senhor Weintraub do Ministério da Educação pensou e falou e repercutiu antes e depois da reunião, ele que mandou prender e não sei o que com todos os ministros do STF, a gente não sabe. Isso a gente não tem acesso. Então, é importante a gente saber que toda notícia, ela é um fragmento do real, vai passar pelo filtro de um ponto de vista particular. Então, foi a Vanessinha que esteve lá. Ela foi a repórter designada para tratar do assunto. É evidente que a Vanessa, se ela foi tratada sem respeito anteriormente, se ela foi menosprezada anteriormente, tudo isso está entranhado nas vísceras da nossa querida Vanessa. E aí é óbvio que, por mais que a Vanessa seja uma repórter competente, ética e muito, muito dedicada ao trabalho, tudo isso de alguma forma vai estar ali na Vanessa no momento dela escrever o texto. Então, e ela vai vislumbrar a realidade em função das histórias que ela já conhece, das coisas que ela já ouviu, das pessoas com as quais ela conversou, e ela não vai conseguir tratar dessa notícia da saída do senhor ministro da Educação de uma forma ampla e totalmente objetiva. Vai ser um fragmento do real. Mas, ainda assim, o charrador vai dizer para a gente uma coisa que é preciosa. É importante considerar o seguinte, amores do prof. Por trás do discurso midiático, não há um espaço social mascarado, deformado. Não, não há. O espaço social, ou seja, o acontecimento que está em torno da saída do senhor ministro, é uma realidade empírica. Então, para que essa realidade ela ganhe sentido, ela seja significada, ela seja apresentada às pessoas, ela vai passar pelos olhares de atores sociais que entre eles está presente o repórter. Ou seja, para que o acontecimento efetivamente exista, é preciso nomeá-lo. E será essa forma de nomeá-la, é claro, é por meio do texto, é por meio da linguagem, é por meio da reportagem. Então, não tem como, não existe essa coisa do social mascarado, deformado, né, que vai lá e esconde. Não, isso pode até ocorrer, mas, de modo geral, a realidade, ela está lá. Você vai lá e busca aquela realidade e fala: olha, o Chardot, eu acho muito legal esse exemplo. Ele fala assim: ó, gente, mortos são mortos. Mas para que signifique, por exemplo, que aquelas mortes são um genocídio, essa significação tem que ser dada por alguém que vai lá e fala: olha,
Esse tipo de morte ocorreu em função de um genocídio. Ah, mas o que é o genocídio? Ah, o genocídio é isso, 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 isso. Ou seja, essa categorização, essa significação das coisas que acontecem no espaço social, isso tudo está dentro de discursos de inteligibilidade, ou seja, dentro de discursos que tentem tornar isso significativo para as pessoas, tornar isso acessível para as pessoas. Eu estou tentando achar a palavra adequada. Tentar tornar isso. Não é compreensível a palavra, compreensível também. Mas, assim, para que você entenda a especificidade daquela situação. Por exemplo, vamos lá, já que está no momento, né? Morre um negro. É a morte de um negro. Morre um negro pelas mãos de um policial. É a morte de um negro pelas mãos de um policial. Mas a significação disso como um ato, por exemplo, de discriminação, de racismo, de violência ainda contra o negro, e que a morte daquele negro não significa apenas a morte de um negro, mas mais uma morte de um negro, dentre outras tantas mortes de negros que acontecem todos os dias pela violência da sociedade contra os negros, essa significação ela é dada por meio de pessoas. Então, por isso que o Chardot vai dizer o acontecimento significado é que se transforma em notícia. É esse acontecimento significado, ou seja, a gente vai atribuir significado. Somos nós que vamos dizer, olha, esse caso aqui, ele importa em função disso, 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 disso. Ou seja, essa morte, ela é relevante, por quê? Porque não é só mais uma morte. Gente, ainda hoje eu estava vendo na Novo Tempo, no noticiário, que eles fizeram um levantamento da quantidade de pessoas que morreram este ano. Ou seja, são milhares. Eu não lembro os números e nem tinha pensado em dar isso como exemplo, por isso que não fixei nos números. Mas é um levantamento que acontece, assim, com todos os cartórios do Brasil, né, em função de todas as certidões de óbito que já tivemos no Brasil neste ano. E aí o aumento, acho que de mortes nesse ano é 12 ou 13%, entre 11 e 13%, tá? Nós temos de mais mortes em comparação com 2019. É, as mortes todas, claro, elas significam, são pessoas que estão perdendo a vida e a gente tem dificuldade para compreender que, embora todos nós aqui, que estamos aqui nesse exato momento juntos, um dia não estaremos mais aqui, e não é só não estaremos mais aqui juntos, nós não estaremos mais aqui, nesse planeta, nesse lugar, né? Não estaremos mais aqui. Nós vamos pirulitar-nos, né? O pessoal do quarto ano já colocou no dicionário do prof das palavras velhas, né? Pirulitar. O que é pirulitar, prof? É morrer. Então, um dia pirulitaremos todos nós. Então, um dia pirulitaremos todos nós. E aí, tem as mortes todas. Mas por que que, então, as mortes pela Covid, elas são mais significativas do que as outras mortes nesse caso? Porque todos os dias milhares de pessoas morrem. Mas por que as mortes pela Covid importam? Por que nós estamos nomeando essas mortes? Por que nós estamos noticiando essas mortes, sendo que outras tantas mortes estão ocorrendo? Inclusive por câncer, por dengue, por diabetes, por hipertensão, né? Problemas cardiorrespiratórios e por aí vai. Por quê? Porque essas mortes elas estão numa esfera distinta. E quem significa isso somos nós. Nós é que vamos lá e falamos: "Oh, isso daqui, ó, é diferente. Essas mortes aqui são diferentes". Então nós é que atribuímos esta importância. Ao que parece, o nosso chat está aqui movimentado. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui, não. Você não ofende o o Schweinsteiger original. Ai, 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 estão falando do Campeonato Carioca, estão aqui falando no chat e tudo. Ó, gente, podem se manifestar e falar com o prof, tá? Fazer perguntas, é por isso que nós estamos no Google Meet, para que vocês possam fazer perguntas aqui também para o professor. Então, eu estou aqui.
Se a sua pergunta não for relevante, eu cato você. Bom, meu caro, o primeiro ponto, assim, o que que essa pergunta tem a ver com o meu assunto de hoje, seu porqueira? É, mas o negócio da mídia eu não estou falando disso, mas tá bom, eu vou tentar explicar. Olha só. Não, 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 tá bom, Victor, tá bom, tá bom. Não precisa tentar se explicar. Olha só, é, toda essa classificação que acontece, ela acontece também como um recorte. Ah, mas a imprensa de repente está juntando. Mas a imprensa, meu cara, é o que eu falei agora há pouco. Esse, por trás do discurso midiático, não há espaço social mascarado, deformado. A imprensa vai lá e puxa o fato para poder noticiar e significá-lo, como isso é importante porque se tratam de mortes em função da Covid. Ah, mas é por dengue. Mas será que o jornalista sabia? Será que ele conhecia? Será que ele teve essa informação? Será que ele recebeu essa informação? Será que isso foi explicado? Porque nós não somos os responsáveis por emitir os atestados de óbito. Nós, jornalistas, não emitimos atestados de óbito. Nós observamos a realidade e o seguinte: se é uma morte nesse momento por causas naturais, se é uma morte por acidente, acidentes ocorrem desde sempre, né? Mortes naturais desde sempre, porque se a gente morre. Mortes por dengue está acontecendo, sei lá, uns 20 anos que estão acontecendo. Então, essas mortes, ainda que elas importem para os seus familiares, etc, 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 elas não são mais, digamos assim, notícia para dar manchete. Não são notícia para dar manchete. Então, se estão aparecendo nesses números, nessas estatísticas, números que não são em função da Covid, isso não é responsabilidade da imprensa, porque nós não emitimos atestados de óbito. Mas agora, fazendo um parêntese dentro dessa discussão, que eu acho que é extremamente relevante. Podem acontecer mortes que não são por Covid e que estão sendo categorizadas por Covid? Pode, claro que pode. Os jornalistas podem mentir a respeito disso? Pode. Mas só que jornalistas, eles têm um campo ético que eles têm que dar conta, e se houver a descoberta de que nós estamos noticiando de forma equivocada mortes que deveriam estar sendo noticiadas como outros tipos de morte, nós somos processados e nós pagamos indenizações para as pessoas envolvidas. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem pensar assim, olha, a imprensa ela noticia de forma equivocada, ela mente. A gente pode errar. Só que jornalista responde na justiça se ele erra. Gente, se a gente errasse o tanto que, por exemplo, esse desgoverno fala que nós da imprensa erramos, não existia hoje mais um veículo de comunicação dos grandes aí abertos. Sabe por quê? Porque a quantidade de processos, de multas, de indenizações que a gente já tinha pagado para esse desgoverno, já tinha feito quase todo mundo voltar para casa. Gente, não sei se vocês recordam daquela abençoada que apresentava o vídeo show, que eu não consigo lembrar o nome dela agora. Se alguém quiser ajudar-me, fique à vontade. Né? Aquela moça simpática que apresentava o vídeo show tempos atrás, junto com o Otaviano Costa, o nome dele eu lembro porque ele é mais tempo de televisão. Ele apresentava com ela.
Isso! Essa moça aí. A Mônica Iose. A Mônica Iose fez um tweet em que ela fez uma insinuação assim muito sutil envolvendo o Gilmar Mendes, ministro do Supremo. Pois o ministro do Supremo processou a Mônica Iose e a Mônica Iose ganhou? Não! A Mônica Iose perdeu! E a Mônica Iose pagou a indenização. O Gilmar Mendes não quis o dinheiro, mandou acho que para entidades de caridade, etc, etc, mas não importa, pagou. Então, cada jornalista que supostamente está inventando mentiras contra o senhor Morte, o homem que nos desgoverna, se cada um deles está inventando mentira, todos já poderiam ser processados. Sim. Então, para vocês, né? Mas isso assim, fica muito claro, né? E eu acho que isso que é importante, as pessoas parece que às vezes esquecem desse, desse detalhe, que a imprensa ela responde juridicamente pelos seus atos. Se a gente pisa na bola, a gente responde, jornalista responde, porque pode ser processado. Então ninguém fica inventando, ninguém vai falar assim que tem mais mortes se não tem. Se a gente errar a respeito de mortes, por exemplo, pela Covid, é porque nos passaram essa informação, porque a gente tenta trazê-las de forma séria. Agora, particularmente, acho que pode sim, por erros normais das pessoas, do médico, do diagnóstico, a gente sabe que o sistema de saúde é falho. Então, podem pessoas estarem. Nós podemos ter pessoas que estão morrendo e que estão sendo diagnosticadas as causas da morte como Covid, sendo que são outras doenças. Pode acontecer. Mas eu também acho que um monte de gente, tá? Só um pouquinho, né? Mas eu também acho que tem um monte de gente, e aí entra no que a Tami está falando aí, né? Eu também acho que tem um monte de gente que está morrendo por Covid e está sendo enterrado como se fosse um outro tipo de causa, né? Como se fossem outras causas mortes. Por quê? Porque o sistema de saúde é falho, e o Brasil é muito grande. Agora imagina, por exemplo, lá no fundão do Pará, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, do Piauí, lá no Tocantins, lá no fundão do Mato Grosso, né? Em cidades que já chegaram também os casos de Covid. Vocês acham que o sistema está preparadinho, bonitinho para diagnosticar e as pessoas têm informação? Não sei se eu falei para vocês, acho que falei para vocês semanas atrás sobre o caso aqui em Maringá, de o pessoal não sabe ainda o que é a Covid, ou seja, o que é o novo coronavírus. Né? Por quê? Porque não tem acesso à informação, eles não têm acesso à internet, não têm acesso a nenhum tipo de informação. O que é o novo coronavírus? É coisa do diabo. Então você não acha que tem um monte de gente morrendo com essa coisa do diabo por aí, pelo Brasil afora, sem saber que é uma doença que poderia talvez ter recebido um tratamento, procurado um posto de saúde, procurado um hospital, ter ido para um UTI, recebido um respirador? Claro que isso pode acontecer, né? Mas é importante que a gente não esqueça isso, não perca de vista esse detalhe. Nós, da imprensa, nós até erramos, e erramos sim, às vezes porque não fizemos uma apuração adequada, não falamos com as pessoas certas, mas todas as vezes que nós erramos, se a gente não dá uma errata, se a gente não pede perdão pelo erro, a gente é processado. E se a gente é processado, a gente está enrolado. Quem ia falar? Quem ia falar? Quem ia falar? Fala, menino. É só mais um número, né?
Então, a sua pergunta é se a gente pode errar por... Sim, isso acontece, e com muita frequência, né? Isso acontece com muita frequência. E por que acontece? Porque os critérios que nós utilizamos para... Olha o que o Charrador fala, né? Nós nomeamos os fatos, ou seja, as coisas estão acontecendo na realidade. Quem olha para a realidade diz: olha, isso aqui é um caso de racismo, isso daqui é um feminicídio. Quem faz esse julgamento somos nós. E pessoas erram. Porque às vezes você olha e fala: não, é só mais um negro que morreu. É só mais uma pessoa que morreu por uma doença respiratória, pneumonia. Sim, pode acontecer, né? Então, eu acho também extremamente relevante todo esse estudo que a gente está fazendo, desde as discussões que fizemos no campo do discurso, até mesmo essas discussões que estamos fazendo agora, extremamente importantes, justamente por essa compreensão que a gente consegue ter da nossa responsabilidade. E para a gente ter um pouquinho mais de atenção. Porque se nós é que nomeamos os fatos e dizemos aquilo que é relevante, aquilo que não é relevante, porque vocês devem lembrar de aulas anteriores que nós conversamos aqui. Aquilo que acontece na realidade está ali, mas ele só se torna um acontecimento midiático quando nós nomeamos e quando nós apresentamos para as pessoas. Enquanto a gente não vai lá e não faz essa seleção e não apresenta para as pessoas, é como se aquilo não existisse. Então, nós erramos, sim, em muitas ocasiões, justamente pela nossa, digamos assim, não percepção do que tá ocorrendo na realidade, né? Da gente não conseguir ver tudo que está ocorrendo. Porque olha só o que o Charrador fala, isso aqui é uma fala dele mesmo. Os acontecimentos que se produzem no mundo são em número bem superior aos dos acontecimentos tratados pelas mídias. Então tem um monte de coisa que está ocorrendo que a gente não vê. Ou a gente até vê, mas fala: acho que isso não é importante. Então, quando o jornalista tem essa sensibilidade bem apurada, e isso é importante, quando ele tem essa sensibilidade bem apurada, ele consegue vislumbrar tudo que está ocorrendo. E, às vezes, oferece para as pessoas algo muito próximo daquilo que, de fato, está sendo visto pela própria sociedade ou sentido pela própria sociedade. Mas, às vezes, nós não vemos, né? Nós, jornalistas, não vemos, nos julgamos importantes. Né? Às vezes você tem uma fumacinha ali de corrupção que está acontecendo na prefeitura. Ah, não, não. Gente, você acha que o Joãozinho ia fazer isso? Não, eu conheço o Joãozinho há 10 anos, há 20 anos. Gente, eu já fui na casa do Joãozinho. Você acha que ele, como secretário, né, de obras, vai desviar alguma coisa? Gente, ele não é de pegar uma caneta. Se ele pega a caneta e a gente empresta a caneta para ele, ele devolve a caneta para a gente. Então, às vezes, essa capacidade de julgamento nossa, ela é deturpada. Por isso, eu quero até aproveitar e já fazer uma indicação de leitura para vocês. Vou aproveitar e fazer uma indicação de leitura, que eu sei que eu estou falando com alguns leitores e algumas leitoras aí, que são extremamente ávidos por novidades e por bons livros. Então, eu vou indicar para os senhores e senhoras um livro aqui maravilhoso, que eu quero achar a capa dele para mostrar para vocês, porque esse livro é bem legal. Tem uma capa simples, mas é um livro sensacional. Cadê? Ir para capa. E o prof, vocês já perceberam que o prof lê tudo no digital. Então, os livros, só um pouquinho, Josi. Os livros do prof estão
no celular, no iPad, no computador, no Kindle, e aí eu compartilho eles todos em todas as plataformas, então eu sempre tenho um livro à mão. Mas é esse livro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Falando com Estranhos. Ele é escrito por Malcolm Gladwell. Falando com Estranhos. O que deveríamos saber sobre as pessoas que não conhecemos. Malcolm Gladwell é um jornalista norte-americano maravilhoso. Já escreveu vários best-sellers e os livros dele são sempre escritos com base em pesquisas, em muitas pesquisas. E esse livro chamado Falando com Estranhos é um livro que trata da nossa, ele fala inclusive da nossa capacidade de julgamento, que a gente às vezes olha para as pessoas e às vezes sente que aquelas pessoas ali são boas pessoas, ou às vezes são más pessoas. E ele vai mostrar para a gente que os nossos critérios de julgamento falham, e falham com muita frequência, principalmente quando a gente conhece pessoalmente a pessoa. A gente erra menos quando a gente não conhece. Quando a gente conhece, a gente erra mais. Quando a gente viu a pessoa, conversou com a pessoa, a gente erra mais, a gente julga mais errado. Falando com estranhos é uma excelente indicação e vai ajudar a gente a entender também essa questão aí do porquê, às vezes, a gente olha para um fato e fala, isso não é importante. Claro que ele não discute jornalismo, tá, gente? Mas ajuda. Vai lá, Josis, conta para mim quais são as suas dúvidas. 80 e tá indo. Você, assim, como você foi muito preciso ao lembrar os critérios de noticiabilidade que a gente já falou, inclusive, em algumas aulas, eu vou repetir rapidinho aqui para a gente. Não, é, é bem isso. É, parte dos problemas, né, estão diretamente relacionados à própria população. Por isso eu acho muito bacana, né, as discussões que a própria Luzia traz em mídia e educação, que é essa necessidade que nós temos de tentar oferecer às pessoas um conhecimento a respeito do funcionamento midiático. Porque quando a gente conhece um pouquinho mais a respeito do funcionamento midiático, a gente tem uma atitude, em alguns momentos até mais generosa, né, a respeito da mídia, que nem sempre o problema é da mídia, você, Lucas, acabou de situar mesmo. Se a pessoa assiste a Globo, é evidente que existe ali um campo de forças, né, se debatendo hoje, né? E eu não estou dizendo que a Rede Globo não erre, evidentemente ela erra, mas ela tem sido atacada, né, todo o tempo por esse governo. E ao ser atacada todo o tempo por esse governo, é claro que é muito difícil você esperar que a emissora faça
um tratamento generoso desse governo. É difícil. Por quê? Porque nós estamos falando de gente, né? De pessoas que estão envolvidas no processo, não são máquinas. Então, pessoas, elas. Eu brinquei agora há pouco com a Vanessa, né? Mas é isso, é a nossa sensibilidade. Se a gente é maltratado o tempo todo, se a gente é xingado, né? E se a gente, inclusive, não tem acesso, né? Porque em muitos casos a gente não tem acesso. Né? O repórter não consegue acessar, não consegue entrar, não consegue falar, não consegue ter participação, então fica difícil. Deixa eu ver aqui. O Vitor Ramalho diz assim: hoje recebi o boletim do coronavírus de Nova Esperança para escrever. Tinha um novo caso. Confesso que pensei se valeria a pena gastar tempo escrevendo, já que em Maringá foram 45 novos casos hoje. Já vi até gente falando que caso confirmado não é mais notícia, notícia é morte. Quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai fazer, quem sabe, dali uns 5, 10 anos, uma avaliação bastante interessante sobre a cobertura e com muitas críticas a isso? Com certeza. Mas isso é bacana. O que eu estou falando que é bacana? A crítica. Porque justamente a crítica que nos possibilita fazer essa avaliação sobre o trabalho que a gente vem realizando e as possibilidades que nós temos de aperfeiçoar o processo. Então, sem esses erros e sem essa revisão crítica, que é feita, inclusive, por gente como nós, né, num TCC, depois, às vezes, numa dissertação, numa tese, sem isso, não tem aperfeiçoamento. E aí você fala assim, olha, né, será que um novo caso é notícia? Eu acho que talvez em função de ser Nova Esperança, ser 45 casos, sim, é notícia, né? Uma notícia de manchete? Não, mas uma nota, um textinho no site, num blog, numa rede social, me parece importante. Me parece interessante escrever, né? Olha, você está escrevendo aqui, ó. Escrevi. Me parece importante. Por quê? É melhor você errar por, digamos assim, ter noticiado, do que você errar por não ter noticiado. E aqui, Victor, e aí fica a dica para todo mundo aqui que está com a gente. Hoje, com a internet, a gente não tem justificativa para não dar a notícia. Sabe por quê? Porque quando a gente estava, por exemplo, só na televisão, no rádio e no jornal impresso, cada um desses espaços tem seus espaços definidos. Como assim, prof? Ó, Jornal Nacional. Padrão do Jornal Nacional é um jornal de tempo livre, tirando os intervalos, tempo livre de mais ou menos 35 a 40 minutos. Isso é mais ou menos o tempo livre do Jornal Nacional. Dá para colocar tudo? Não. Você vai ter que olhar e falar, ó, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui acho importante, isso daqui não vai. No jornal impresso, mesma coisa. Vocês, né, talvez a maioria de vocês não tenha o privilégio, em algum momento, escrever para um jornal impresso, porque a gente está numa realidade que, por exemplo, Maringá só tem um jornal impresso. Mas não existe nada mais mágico do que escrever em jornal impresso. Eu acho simplesmente fantástico. Ou mesmo revista. Você faz o planejamento do jornal para 8 páginas, por exemplo. Primeiro caderno, 8 páginas. E você está trabalhando, né? Aí chega uma notícia extremamente importante no final da tarde. O que você faz? O seu jornal já está fechado. O planejamento dele está feito. Seus repórteres já trabalharam. Se você tem um repórter, um editor com disposição e um pouquinho de tempo, às vezes o que ele vai fazer? Ele vai fazer a nova notícia. Mas o que acontece? Uma cai. Uma cai. Alguma coisa tem que ser tirada. Então, às vezes, um repórter que trabalhou o dia inteirinho por uma informação, aquela informação cai. E às vezes nem dá para aproveitar no jornal do dia seguinte. Isso acontece no rádio, acontece na televisão, acontece. Acontece. E com a internet? Com a internet não tem isso, gente. Tem assim, ó, só temos espaço para 10 notícias hoje? Não. Você tem todo o espaço do mundo. Então dá para noticiar.
né? Então vamos noticiar, né? Se dá para fazer 11 notícias, vai fazer 11. Dá para fazer 15, vai fazer 15. Deu para fazer 18, faz 18. Então, com a internet não tem justificativa. Hoje a gente pode errar pelo excesso, né? Uma morte a mais numa cidade pequena, eu acho que é prudente ainda noticiar como um caso a mais, né? É claro que dentro de um cenário Brasil, né? Sei lá, já perdi as contas, entrei um pouco antes da aula aqui para ver o número de casos novos, não sei se foram confirmados só hoje mais 38 mil casos no Brasil, quer dizer, é absurdo, né? É uma coisa assim, aí um caso parece muito pequeno, mas numa cidade pequena, né? É importante, é importante. É, é, isso é legal. Né? Isso é legal, isso é legal, né? E aí você acabou de citar isso que o Charrador discute o tempo todo, né? Você tem limites, às vezes, da estrutura midiática também do ponto de vista de pessoal. Às vezes você não tem repórter, né? Você tem até a possibilidade hoje, com a internet você pode escrever, mas e daí? E daí? Você tem a possibilidade de escrever, mas você não tem gente para escrever. Então, aí como que você tem que usar a hierarquia básica, o Charrador dá para gente. Tempo, né? No sentido de o instante de surgimento do fato, o instante do consumo da notícia, né? Isso a gente está tentando aproximar o máximo possível hoje com a internet, isso tem se tornado cada vez mais possível. Aconteceu agora, né? Então noticiei agora. Aconteceu de manhã, será que vale a pena ainda publicar? Vamos noticiar aquilo que acabou de acontecer, né? De repente deixa esse, se sobrar um tempo a gente fala. Então, a notícia hoje ela é definida, e ela sempre foi definida pela atualidade. E o conceito de atualidade é um conceito extremamente importante para a gente. Outro aspecto, o espaço, aquilo que a gente já chamou aqui de socialidade, proximidade com as pessoas. Agora, por exemplo, você acabou de citar assim, a informação é de Nova Esperança, né? Estamos num site de notícias. Tem um consumo razoável de notícias em Nova Esperança? As pessoas consomem notícia em Nova Esperança desse site, desse portal? Ah, não. Campo Mourão tem mais gente de Campo Mourão que acessa. Então, eu noticio Campo Mourão e o caso de Nova Esperança vai ficar para fora. Né? Então, por quê? Porque é uma questão de consumo. Ah, não, mas olha, tem pouca gente em Nova Esperança consumindo, mas estrategicamente nós temos interesse de entrar mais em Nova Esperança. Então, esse é um outro critério. Então, essa questão do espaço, essa posição ilusória, né, da própria instância de recepção, de quem que é o nosso receptor. Então, é o critério de socialidade, que a gente já falou um pouquinho aqui. A própria questão de hierarquia. A seleção dos acontecimentos operada pela mídia, o Charrador fala, essa seleção impõe um certo recorte do espaço público e uma certa configuração do acontecimento. Então, o fator imprevisibilidade determina a hierarquia. Um caso a mais não é imprevisível. Então, eu posso noticiar. Eu acho importante noticiar. Às vezes, dentro do cenário, do contexto, eu acho importante noticiar. Mas se eu tenho, por exemplo, uma morte, um caso a mais, e eu só vou ter condição de fazer uma notícia, qual que eu vou dar? Evidentemente, por uma questão de hierarquia. Né? Ah, aconteceu em Nova Esperança um caso a mais, mas aqui em Maringá ocorreu um acidente na Avenida Colombo em que 3 pessoas morreram. Oh, qual que, na seleção dos acontecimentos, qual que aqui é mais imprevisto? Um caso a mais por Covid já não é mais imprevisto, né? Mas um acidente que ocorreu na Colombo no final da tarde, matando 3 pessoas, é imprevisível, não é uma coisa que você fica esperando. Então, há um critério de seleção, e esse critério ele é importante, a gente precisa observar, né? Então, isso é normal. E aí, gente, uma coisa que é muito interessante na fala do Charrador,
que aí é uma espécie de reflexão crítica que ele faz, que a mídia, evidentemente, não consegue tratar de todas as faces do dia a dia. Do verdadeiro cotidiano das pessoas, nós não tratamos. Então, tem um autor que o Charradot cita que se chama Perec. E o Perec fala que os jornais falam de tudo, menos do dia a dia. O que se passa realmente, o que nós vivemos, onde está? Quem trata da vida da Tamires? Do cotidiano dela? O cotidiano da Tamires já apareceu na imprensa, Tamires? O que passa na sua vida, Victor, é noticiado? Os jornais falam de tudo, menos do dia a dia. Ou seja, o que se passa realmente, o que nós vivemos, onde está? Tudo certo por aqui ainda, gente? Hã? Ah, sim, mas é o que o Charrador está dizendo é do nosso cotidiano, né? Aquilo que acontece no cotidiano, na vida das pessoas comuns, nós, assim, nós, pessoas comuns, só somos notícia quando nós matamos, como quando, dependendo do jeito que fomos mortos, em que circunstâncias somos mortos, né? Ou seja, o nosso cotidiano não é notícia, né? A nossa vida, ela não é notícia. As batalhas nossas do dia a dia não são notícia, né? As nossas lutas, elas não são notícias. Ok, até aqui, gente? Tudo certo? Você queria ser notícia, né? Você gostaria de ser celebridade, né, seu porqueira? Ah, o Lucas, o Lucas abaixou para pegar um papel no meio da avenida. Olha só. O Charrador vai dizer para a gente que o que domina o noticiário é a atividade política. Quem participa da cena política é ouvido através de entrevistas, debates, sondagens, etc. Então, Lucas, fica a dica, né? Quem sabe você se enreda na vida política e você vai ter mais chance, né, de ser notícia. O segundo aspecto que aparece no dia a dia da mídia são as atividades cidadãs, mas no sentido de pessoas e cidadãos que participam de alguma forma da vida política, né? Ou seja, os presidentes de sindicatos, entidades como a Sim, Civamar, né? Ou seja, essas pessoas que de alguma forma representam uma espécie de contrapoder ou de poder paralelo, ou de outras formas de poder, né, organizados, e a atividade civil cotidiana, da qual você, Lucas, faz parte, raramente a mídia vai colocar em cena, a não ser em catástrofes, acontecimentos insólitos, ou seja, coisas assim, muito estranhas. É isso. Então, vítimas, às vezes, de injustiças sociais. Então, mas aí é complicado. No seu caso, está difícil da gente enquadrar. Não deixar o Lucas entrar no chá. Ai, ai, ai. Fala, Victor. Eu falei para você que dominam a atividade midiática, a atividade, assim, domina o cenário midiático, a atividade política, a atividade cidadã, que é feita por pessoas que de alguma forma estão envolvidas no debate da sociedade, então, presidente de entidades, etc., e a atividade civil cotidiana, essa das qual nós fazemos parte, quase não é retratado pela mídia. E aí, quem são as pessoas ouvidas? Eu gosto dessa parte aqui também, sabe por quê? Gente, a gente às vezes não para pensar nisso. Mas vocês já notaram que nós também temos critérios a respeito das pessoas que falam? Quem são as pessoas escolhidas por nós da mídia para poder falar? Pessoas que o primeiro critério é notoriedade, ou seja, são pessoas notáveis, notórias, conhecidas, reconhecidas, por isso que você tem que ficar conhecido, Lucas, né? Ou seja, é o prefeito, é o presidente da Assim, é o reitor da UEM, é o professor Wilson Matos, são essas pessoas notórias, representativas,
Então tem que representar um determinado grupo importante, que tenha valor, assim, né, que faça barulho na sociedade. Então são pessoas, a seleção é de notoriedade, representatividade, mas tem alguns 2 outros critérios aqui que eu acho muito curiosos. De expressão, no sentido de falar bem, porque a gente que fale bem, gente que fala mal a gente evita. No rádio, gente que fala mal é um desastre. Na televisão, gente que não é objetiva, que não vai lá e resume as ideias em poucas palavras, a gente não quer. Então, a gente precisa de gente que tenha capacidade de expressão. E aqui entra o quarto aspecto, e talvez o aspecto que hoje mais é relevante. É o critério de polêmica, porque a polêmica vende. A polêmica chama atenção. A polêmica dá notícia. A polêmica dá cliques, né, meu caro Vitor? Cara, deu polêmica, um negócio. Cara, eu tô vendo assim só as manchetes, mas eu não tenho a menor ideia do acontecimento, sabe? Eu falei, gente, é muita idiotice. Cara, ah. Ai, 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 nós vamos denunciá-lo, né, o pessoal? Nós vamos denunciá-lo. Então, gente, é, né, tá bom. Então, olha só, gente, já, já indo para os finalmentes da nossa discussão. Quais são os problemas aqui dentro dessa seleção que a gente está apresentando? Né? A gente falou, são pessoas notórias, representativas, são pessoas que falam bem e pessoas que têm disposição e que geram polêmica. E a gente está vivendo um momento em que gerar polêmica é muito importante, principalmente em função da internet. Né? A internet é o espaço da polêmica. Então, com o crescimento, né, com a popularização da internet, gente que é capaz de causar polêmica é gente muito bem-vinda. E gente que é capaz de causar polêmica faz sucesso nas redes. Gente que tenta, vamos lá, vamos com calma, vamos tentar resolver. Né? Gente que não agride, gente que tenta a moderação, não é gente bem-vinda na internet. Então, essas pessoas você afasta. Ah, mas a polêmica, ela ela está diretamente ligada ao sensacionalismo, né? Porque a polêmica, no fundo, ela é vazia, igual ao sensacionalismo. No fundo, ele é só barulho. O que é o sensacionalismo? É o exagero. A polêmica é exagero. Então, a polêmica, ela é uma das manifestações, uma das expressões, né? Uma das materializações do sensacionalismo. Então, a polêmica, por exemplo, na imprensa, ela pode ser retratada e reconhecida como sensacionalismo. Né? E a gente tem, sim, a opção pela polêmica, porque a polêmica vende, a polêmica gera barulho, a polêmica mobiliza as pessoas. E, gente, é inegável que, assim, você faz um tweet moderado, você faz um tweet agressivo, cara, tem reação. É a mesma coisa no Facebook. Nas redes sociais, você fez alguma coisa mais provocativa, ela evidentemente vai gerar barulho. As pessoas vão comentar, vão compartilhar, né? Vai ter 30, 50, 100, 500, 5.000 comentários. E isso é a prática do espetáculo, do sensacionalismo. Isso é a prática do sensacionalismo. Por que é uma prática do sensacionalismo? Porque a polêmica, ela em si, ela não tem conteúdo. Ela é geralmente mais agressiva. Ela é exagerada. Para você fazer polêmica, tem que ser exagerado. Né? Você não vai tratar com profundidade, apresentando todos os aspectos. Você não tem moderação. Na polêmica não tem moderação. E sem moderação, você tem sensacionalismo. O sensacionalismo é isso, né? É o exagero.
né? É onde se prevalece o verbo, né? Ou seja, é a fala vazia, sem dados, né? Sem contundente apenas pela, pela agressividade e não necessariamente um contundente pelo conteúdo. Então é lamentável, mas é assim que funciona. Oi? Sim, não só ele, né? Mas ele não foi o primeiro a inaugurar a polêmica, como não será o último, né? A fazer polêmica. Não foi o primeiro nem o último a fazer polêmica. Então, essa é uma prática normal. A polêmica ela faz parte desse processo. Agora, especificamente falando sobre essa seleção dos fatos, dos acontecimentos, e principalmente das pessoas com as quais nós nos relacionamos como fontes, pessoas com as quais nós nos relacionamos para ouvi-las, o Charador diz o seguinte: olha, embora a gente não tenha liberdade de inventar uma história, a gente não tem, a gente tem alguns problemas. Primeiro, a falsa democracia nos espaços e nos atores, ou seja, a falsa democracia nos espaços noticiosos, de que a gente trata de tudo e não é democrático o processo. Você recorta coisas, jogando coisas fora, deixando coisas importantes fora. É isso que o Victor Ramalho agora há pouco trouxe para a gente, né? A gente noticia ou não noticia, né? Então existe uma falsa democracia nos espaços, né? Nem todos os assuntos ganham espaço, nem todos os assuntos ganham manchete, nem todos os assuntos ganham uma página de jornal, nem todos os assuntos ganham um minuto no jornal. Tem alguns que vão ser uma notinha pelada, assim, sem graça, num finalzinho ali, num cantinho, para fechar um buraquinho. Então existe uma falsa democracia nos espaços, né? Tem assuntos que talvez mereceriam mais relevância e não são tão tratados com relevância. Tem assuntos que talvez não mereceriam tanto destaque e são tratados com destaque. Então há uma falsa democracia nos espaços. E também nos atores, quando ele fala dos atores, é das pessoas que nós ouvimos nesse espaço. Por que ele chama de atores? Porque a gente está falando dessas pessoas que são chamadas, né? Que são tratadas e são apresentadas nos espaços midiáticos. Então, como a gente está falando de uma grande encenação, são os atores. Então, também é uma falsa democracia nos atores, né? Porque se a gente escolhe gente por representatividade, notoriedade, a gente está excluindo aqueles que nós não consideramos notórios, representativos, nós estamos excluindo aqueles que talvez sejam muito profundos e aí, evidentemente, fujam da polêmica. Nós estamos excluindo algumas pessoas, aquelas pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de objetividade. Então, há uma falsa democracia nos espaços e nos atores. E, além disso, nós temos mais um problema, que é o recorte das falas. Toda vez que você vai noticiar alguma coisa, vocês estão fazendo isso já há algum tempo, né? Ou seja, preparando material, seja escrito, ou seja, um material que você prepara para o rádio, ou seja, um material que você prepara para a televisão ou para a internet, você faz um recorte das falas, você está tirando pedaços das falas e jogando fora outros. Então, conscientemente ou não, presta atenção nisso, conscientemente ou não, nós estamos transformando, nós estamos mudando, nós estamos alterando aquilo que foi dito para nós. Então, a instância midiática, como diz o Charrador, ele não inventa histórias, mas é fato que existe uma falsa democracia nos espaços, nem tudo ganha espaço e valor no noticiário. Também há uma falsa democracia na escolha das pessoas e na apresentação das pessoas que estão contando os fatos para nós. E também existe um recorte das falas que nós ouvimos, e esse recorte, conscientemente ou não, transforma o dito, transforma aquilo que foi falado, muda até mesmo às vezes o sentido daquilo que foi falado. Então isso acontece e faz parte da natureza midiática. Tem jeito de mudar isso? Você vai conseguir noticiar tudo o que acontece? Não. Você vai conseguir ouvir todas as pessoas que você poderia ouvir? Vai tratar de um problema econômico. Você pode conversar com todos os economistas? Não, professor, não dá. Tem 5.000 economistas na cidade, né?
Você consegue localizar todos eles? Não, também não consigo. Então, não tem jeito. Então, é uma falsa democracia, sim, é uma falsa democracia, tanto nos espaços, naquilo que a gente noticia, porque a gente não noticia todos eles com o mesmo grau de relevância, não é assim que funciona, né? E a gente não debate isso, as pessoas não dialogam com a gente sobre isso. Nós não dialogamos com as pessoas e nem com o público para explicar assim: olha, gente, a gente está nessa semana dando mais é, um pouco mais de atenção para a crise política. Mas aquela questão, por exemplo, que está acontecendo na Amazônia, a gente noticia um pouco menos, né? A gente acha que a crise política é mais importante. Por quê? Ah, porque a gente acha, no fundo é isso, né? Ou seja, claro que a gente tem alguns critérios aí para poder definir, né? A gente acabou de citar alguns critérios, né? Atualidade, proximidade, socialidade, né? Então, mas na prática não é democrática a divisão das coisas, nem das pessoas que nós ouvimos. E é também um fato que todas as vezes que nós recortamos as falas, nós estamos operando, nós estamos mudando aquilo que foi dito. Isso é inegável. Ok, meus amores, perguntas? Tá tudo bem aí? Vocês estão bem? Estão vivos? Estão tranquilos? Entenderam a discussão? Acharam relevante? Gostaram da aula? Eu acho que eu gravei, eu tentei. Agora eu só vou saber se deu certo ao final da aula. Ah, não, acho que você entrou, acho que a gente já estava, a gente foi bem no momentinho do começo, viu? Não, mas eu quero disponibilizar, né, para que quem quiser consultar possa consultar, né? Mas também tem outros coleguinhas aí, né, que não conseguiram assistir. É, não, não no canal, não no meu canal que eu faço os meus vídeos, né? Mas naquele meu professor ali que eu coloco e faço às vezes as lives, enfim, eu coloco lá, tá bom? Daí, gente, tudo certo então? Deixa eu ver todo mundo aqui de novo, saber se estão todos aqui direitinho. A carinha da Vanessa, vamos ver. Está bem? O Josismar, a Tami, o Victor. Beleza, meus amores, vocês estão tranquilos? É, a cabeça. O que que você me diz, Vanessa? Ah, não sei, o que que achou, o que que está pensando, o que que você está imaginando? É? É? Tá tudo bem? Então tá. Tá com a cara de malandra, gente do céu. Ai, ai, ai. Tamires, tudo certinho, Tami? O que foi, Vanessa? Sei lá, cara de quem tá aprontando alguma, assim, sabe? Tamires, tudo, beleza. E aí, Joses? Ah, legal, legal. Bianca, ah, viva por aí, meu bem? Legal. É, ent- então tá. Qualquer coisa grita, tá? E ainda tem assessoria e consultoria dos colegas aqui, é coisa linda. Léo, valeu, querido. Mas é para dar uma esquentadinha aí, tá meio friozinho, Joses? É.
É, a gente está falando de regiões diferentes, né, gente? Ah, Não faz isso com a gente, Josi. Você, você, a gente ainda sonha com isso, mas não é nesse momento a França, a sua casa. Ai, ai. Ah, Orizona. Aí, gente. Não conheço, conheço não. Eita. Ai, ai, ai. Pequenininha mesmo, pequenininha. É. Olha aí. Mas, gente, ai, ai. Bom vê-los. Amanhã a gente se encontra às 7h30 da noite. Nosso bate-papo de assessoria, tá bom? Vai ser nosso penúltimo encontro e vão se preparando aí. A semana do dia 29 a gente vai ter os nossos encontros aí com gente de fora para todo mundo, tá? E aí, todo mundo que cara é essa?